O Monte Castelo Esportes trazendo mais informações sobre as quartas de final, jogos de volta. Vamos confirmar aqui os resultados dos jogos realizados no sábado, dia 9 de julho. Ibahiense enfrentou o time do 15 de março e perdeu por 1-0. Jaíba venceu por 5-1 o Icaraí de Minas. Estrelinha e Independente ficaram no 0-0. Novo Milênio venceu por 2-0 a seleção de Missões. São Romão foi derrotada por Lontra por 4-2 e Manga empatou em 2-2 com o time de São Francisco. 2-2. O resultado é derradeiro entre a equipe de São Francisco e Manga, garantindo assim a classificação da seleção de Manga para a fase seguinte da competição. Em função do que reza o artigo 9º do regulamento da competição, que fala das quartas de finais, nós teremos 4 jogos, né? Jogo 9, jogo 10, jogo 11 e jogo 12. No jogo 9, né, o vencedor do jogo 1 das oitavas de final, que foi o confronto entre Lontra e São Romão, e a seleção de Lontra levou a melhor, classificou-se. O vencedor do jogo 2, que foi entre Novo Milênio e Seleção de Missões, Novo Milênio sagrou-se o vitorioso, teve melhor rendimento. Então, o jogo número 9 vai ser Seleção de Lontra contra Novo Milênio. Em termos de rendimento, a Seleção de Lontra tem 63% até agora. Em 2 jogos conseguiu 19 pontos ganhos. Sendo assim, em 130 pontos, né? São 10 jogos, são 30 pontos. Conseguiu 19, dá um rendimento de 63%. O Novo Milênio, que é o adversário, ele também em 10 jogos, 30 pontos, obteve 21 pontos, rendimento de 70%. Então, o Novo Milênio, por ter o melhor rendimento, faz o segundo jogo em casa. Fatalmente, devem ser nos sábado 16 e sábado 23. Essa definição correta, certa, vai ser feita pela organização da competição. Então, temos já aí definido esse primeiro cruzamento entre Seleção de Lontra e Novo Milênio, com o mando do Novo Milênio do segundo jogo em casa. Normalmente tem sido lá no João Ribeiro. O jogo 10, entre o vencedor do jogo 4 contra o vencedor do jogo 8, isso das oitavas de final. O jogo 4 foi o confronto entre o Icaraí de Minas e a Associação Atlética Jaíba, que venceu os 2 jogos e sagrou-se vencedor desta competição. Pelo outro lado, o vencedor do jogo 8, que foi entre 15 de março versus o Ibahiense. O 15 de março também obteve 2 vitórias e seguiu em frente. Então, o confronto do jogo 10 é entre a Associação Atlética Jaíba contra o Futebol Clube 15 de março. A gente pegando o rendimento, o desempenho das duas equipes, nós temos que em 8 jogos o time do Jaíba conseguiu 21 pontos ganhos e teve um rendimento de 88%. Pelo lado do Futebol Clube 15 de março, também em 8 jogos conseguiu 16 pontos, rendimento de 66%. Sendo assim, o primeiro jogo, fatalmente, dia 16 de julho, ainda há a confirmar a data e o horário do jogo, será entre o 15 de março e Jaíba. E o segundo jogo, provavelmente dia 23, a partida será em Jaíba, a Associação Atlética Jaíba enfrentando o 15 de março. Então esses 2 cruzamentos já estão definidos. O jogo 11 é o vencedor do jogo 3 contra o vencedor do jogo 5. O vencedor do jogo 5 foi Manga. Manga confrontou com São Francisco e venceu lá em São Francisco por 5-4, empatou em casa por 2-2 e aí seguiu em frente em termos de classificação. Em 8 jogos conseguiu 15 pontos ganhos, um rendimento de 63%.
Já no outro confronto, o vencedor do jogo 3, que foi entre Ubaí e Verdelândia, o jogo vai ser realizado hoje, dia 10, né, em Verdelândia, entre Verdelândia e Ubaí. No caso, o jogo de ida, Verdelândia acabou vencendo por 2-0. Então, o Bahia só cabe a vitória para conseguir chegar à classificação e seguir em frente na competição. Então, se ele vencer, vai ter uma vitória e uma derrota. Como ele já tem 17 pontos, chega a 20. E se a gente pegar no cômputo, né, dos jogos que a equipe teve, teria um rendimento de 67%. Ou seja, se o Bahia conseguir vencer por 2 gols de diferença, for para os pênaltis e classificar, então ele atinge 67% de rendimento, atinge 20 pontos ganhos. Se ele também ganhar, né, com a diferença de 3 gols direto, classificando, né, então o caso, o Bahia, né, vencendo com diferença de 3 gols, classifica diretamente e aí também confirma, ele passaria a ter 20 pontos ganhos, teria um rendimento de 67% melhor do que o rendimento de Manga. Então, ou seja, Manga, que já tem 63% de rendimento, se caso o classificado for o Bahia faz o segundo jogo em casa. Com relação a Verdelândia, que venceu o primeiro jogo, ele pode classificar-se perdendo a partida, né, por até 1-0. Se ele perder, ele fica com 54% de rendimento. Se caso ele classificar, perder, quando fala perdendo, ele perdendo aí por uma diferença de 2 gols, ganhando com a diferença, no caso, perdendo por uma diferença de 1 gol, ou perdendo a diferença de 2 e ganhando nos pênaltis, né, desde que ele siga em frente, mas ele perdendo o jogo, de qualquer maneira, ele fica com 54% de rendimento. Bom, ele perde por 1-0, ele tem 54% de rendimento. Se caso ele empatar, que também lhe garante a classificação, aí ele teria 58% de rendimento. Então, nessas duas opções, perdendo pelo placar que ele ainda permite a classificação, por exemplo, por 1-0, ou empatando, ele teria perdendo 54%, empatando 58%, Manga, no caso, teria maior porcentagem, teria 63%, e aí faria o segundo jogo em casa. Agora, se Verdelândia ganhar novamente, aí sim ele passa a ter 16 pontos ganhos, com as 2 vitórias, passa a ter 67% de rendimento, e aí sim o primeiro jogo seria em Manga e o segundo seria lá em Verdelândia. Então aí deu para perceber as situações que Manga tem em termos de seguir, de aonde vai ser o seu jogo. Com a classificação do Ubaí, porque o Ubaí tem que vencer o segundo jogo de Manga, o Manga faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora de casa lá em Ubaí. O Ubaí só tem a opção de vencer para seguir em frente. Já contra Verdelândia, depende aí, só se Verdelândia ganhar o jogo é que Manga faria o segundo jogo fora de casa. Agora, se Verdelândia vier classificado por uma derrota por 1-0 ou por um empate, o rendimento dele é aquém do 63, e aí o segundo jogo de volta será na cidade de Manga. E por fim, o jogo 12 envolve o vencedor do jogo 6 contra o vencedor do jogo 7. No jogo 7, o Independente enfrentou o Estrelinha, venceu o primeiro jogo por 3-0, empatou o segundo de 0-0. Em 10 jogos, chegou a 19 pontos e tem um rendimento de 63%, já está nas oitavas de final. No outro lado, o vencedor do jogo 6 foi o jogo 6 entre Montalvânia e Alternativa. A Alternativa foi lá, Montalvânia, e venceu por 3-2 no jogo de ida, e o outro jogo será disputado hoje. Então a opção que tem Alternativa para classificar é vencer o jogo, né? Não tem outro caminho, tem que vencer. E, melhor, do Montalvânia, vamos falar de Montalvânia primeiro. Montalvânia tem que vencer o jogo, e em vencendo o jogo, se for com a diferença de um gol só, tem penalidades, e ele ganhando a penalidade, seguiria em frente, ou então ganhando com a diferença de 2 gols também ele seguiria em frente. Montalvânia
para poder classificar, tem que vencer. Em vencendo, ele atinge 50% de rendimento na competição. Como o Independiente tem 63%, então se o adversário for a agremiação do Montalvânia, o primeiro jogo do Indepa é em Pedras e o segundo lá em Montalvânia. Agora, contra o Alternativa já venceu o primeiro jogo. Então, a Alternativa, mesmo com 9 jogos, ele já atingiu 20 pontos. Ele tem um rendimento de 74. Se ele perder esse jogo, né, se ele não conseguir... pode perder o jogo, né? Ele pode perder o jogo e for para os pênaltis, aí ele está classificado. Ele ganhando nos pênaltis, ele está classificado. Entrando classificado, ele já, mesmo com 10 jogos com 20 pontos, ele teria um rendimento maior do que o Indepa, que conseguiu só 19. Sendo assim, ele também estaria fazendo, o Alternativa fazendo o seu segundo jogo em casa. Se ele ganhar ou empatar, não há dúvidas. Ou seja, se o confronto for com o Alternativa, o Indepa faz o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora de casa. Então, Montalvânia, segundo jogo em casa, Alternativa, segundo jogo fora de casa. É o que nós tínhamos em termos de análise para as oitavas de final, jogos de volta. Volto, registro novamente, que terão 2 jogos hoje, previsto para o dia 10, o Verdelândia contra o Bahia e a agremiação do Alternativa enfrentando Montalvânia. Esses jogos que eu vou confirmar para você aqui os horários direitinho, para não ter dúvida quanto ao horário em que essas partidas serão realizadas, jogos de volta. Então, as duas partidas são o confronto entre Ubaí e Verdelândia. Ubaí e Verdelândia. O jogo está marcado, Ubaí Seleção de Verdelândia, marcado para as 17 horas no estádio Manuel Farias, em Ubaí. 17 horas então em Ubaí. O outro jogo, o outro confronto, que é entre as equipes do Alternativa e Montalvânia, o jogo está marcado para as 15 horas, daqui a pouco, no João Rebelo, em Montes Claros, Alternativa versus Montalvânia. É o Demarcio aqui do estúdio da Web TV Correio do Vale do São Francisco para o Monte Castelo Esportes.